A primeira já mandou aqui, primeiro boleto do seguro, dia 28. Pois é, eu tô gravando agora, né? Amém, irmã Lourdes? Eu quero, nesta noite, vos saudar com a paz do Senhor, lembrando que nós estamos aqui para um rápido comentário sobre as Escrituras Sagradas. E eu gostaria de ler em Isaías capítulo 61 e o versículo 1 e 2, que foi Jesus citou lá no Evangelho de Lucas. Mas eu trouxe aqui porque Isaías é o profeta messiânico. E é justamente falando o ano da graça do Senhor. Está escrito assim, foi escrito esse livro 700 anos, cerca de 700 anos antes de Jesus nascer. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os tristes. Poderia enumerar aqui esses dois versículos em vários textos que ele está dizendo. Primeiro ele diz que o Espírito de Deus está sobre ele. Depois ele diz, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Isso aqui é algo que algumas pessoas têm como se o evangelho fosse só para os pobres. Não, pobre aqui é pobre no sentido mais generalizado da palavra. Não significa dizer que o rico não possa ouvir. Jesus pregou para ricos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração. Uma pessoa contrita de coração, mas precisa ser restaurado. Por quê? Talvez ele tenha um coração bom, um coração contrito, mas ainda não está seguindo o evangelho. E proclamar liberdade aos cativos, aqueles que estão escravizados ou aprisionados, e abertura de prisão aos presos. Esses presos aqui, abertura de prisão aos presos, nós podemos dividir em duas situações. Aos presos injustiçados, foram presos injustiçados, ou alguns presos até políticos, e aos presos que se convertem a Cristo lá dentro do presídio. E aqui são duas fases que nós poderíamos dividir esse versículo. Mas ele diz aqui, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Mas eu vou me deter aqui no dia da vingança do nosso Deus. Embora tenha toda a Escritura para falar do amor, da bondade, mas o que tem nos chamado a atenção nesses últimos dias são as coisas que estão ocorrendo no mundo. E o dia da vingança do nosso Deus. Ora, está escrito lá que haveria guerra, rumores de guerra, peste, terremotos, tudo está escrito. Lá em 2 Crônicas 7:13, Deus fala já naquele tempo para os homens atentarem para algumas coisas que ele poderia realizar ou poderia permitir que acontecesse. Mas aqui no caso foi Deus falando mesmo. Então Deus está falando aqui, se eu cerrar os céus, aqui não foi outra pessoa não, é eu cerrar os céus, ele está dizendo se eu cerrar os céus de maneira que não haja chuva, enviar peste sobre o meu povo, ou gafanhoto para que consuma a terra, veja bem que é Deus que está dizendo isso. E ele não está dizendo, vou enviar outro para fazer, se der eu faço, então o diabo vai fazer isso. Não, ele está dizendo que é ele que vai fazer. E eu fico olhando alguns sinais que estariam assim
bem presente e prenunciando o dia dessa ira de Deus, o dia dessa vingança de Deus. Porque o homem tem andado por caminhos que têm sido opostos a Deus. Os caminhos têm sido opostos a Deus. Poucos estão andando no caminho em direção a Deus, que é através de Jesus Cristo. Todos estão indo numa direção por conta própria, por si mesmo. E o caminho que leva para Deus é um caminho estreito, é um caminho único. É um caminho sem diferença, é o caminho exclusivo, é o caminho de Jesus. Não há... Eu vi uma discussão esse dia entre alguns teólogos e um debate numa televisão, e aí as pessoas dizem, há vários caminhos que levam a Deus. O cara que citou isso, por certo, ele está se fazendo filho do diabo. Porque Jesus falou, eu sou o caminho. Então, não há vários caminhos que levam o homem a Deus, só há um caminho que leva o homem a Deus. Essa desculpa de dizer que há vários caminhos que conduzem o homem a Deus, isso é para negar a deidade de Cristo, negar o seu sacrifício na cruz de Calvário, negar que o homem é salvo pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obra para que ninguém se glorie. Então, a negação do homem do caminho que leva a Deus, através de Jesus Cristo, é negar que Deus é Senhor sobre todas as coisas. Ora, apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Veja bem, amados, que o que eu estou falando aqui não é algo que eu estou inventando, não. Está aqui, Isaías, capítulo 61, versículo 2. Embora Deus tenha dado aqui nesse texto a Isaías várias condições para que o homem se chegue a Deus, né? Jesus está dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, boas novas aos pobres, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos, a abertura de prisões aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Veja, tudo isso aqui são coisas que Deus vai fazer antes da sua vingança. E já tem feito. Quantos ele tem enviado? Lá em Mateus diz, Jerusalém, Jerusalém, tu que mata os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu te acolher debaixo das minhas asas, como a galinha colhe os pintinhos e tu não quiseste? Agora a vossa casa vos tornará deserta. Sabe por que a casa vai se tornar deserta? Porque no dia da visitação do Senhor, está aqui em Isaías, o homem não deu ouvido. E aí, apregoar o ano aceitável do Senhor é hoje, é agora, foi ontem, será amanhã, o ano aceitável do Senhor, o ano que Jesus entregou a sua vida para nos resgatar. Aí, tudo isso feito, em toda essa proposta de Deus, do verbo se fazer carne, todo esse projeto arquitetado por Deus para resgatar o homem da sua vã maneira de ver, do seu mundo perdido em que ele se encontra, o homem se debandeou, se desvinculou de Deus e foi pelo caminho que ele quis. Andou pela vista dos olhos dele, como está lá em Eclesiastes, e fez tudo que era justo ou certo aos seus olhos. Por isso que a Bíblia diz, não sede sábio aos seus próprios olhos, nem prudentes diante de si mesmo. O homem se debandou para lugares que Deus tem se aborrecido. Ora, meu querido e meu amado irmão, esse versículo 2 que eu peguei aqui, e o dia da vingança do nosso Deus. Veja bem que as Escrituras, ela é segura. Lucas aqui no capítulo
21 e o versículo 25 diz: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas e perplexas pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiarão de terror na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os corpos celestes serão abalados. Você vai dizer, mas foi Lucas que escreveu isso. Não foi, Lucas podia estar errado. Aí você vai mais na frente, você encontra Pedro falando a mesma coisa, né? Pedro falando sobre a questão dessa ira de Deus. E as pessoas não querem dar ouvido. Ora, por quê? Porque os homens estão achando que Deus está brincando. Não, meu querido. Não, Deus não está brincando, não. Versículo 8 de 2 Pedro, capítulo 3, diz: mas, amados, não ignoreis uma coisa, é que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e menos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tempo tardia. Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus passarão com grande estrondo, olha aí, Lucas cumprindo lá, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela serão descobertas. Versículo 12. Aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se dissolverão e os elementos ardentes se fundirão. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Há muitas citações. Se eu fosse aqui para Apocalipse e falar sobre as taças da ira de Deus, os ai de Deus, cada uma coisa dessas vindo com uma sentença muito triste. Ora, Deus, meu querido, ele não se deixa escarnecer, não. O homem vai plantar e vai colher. Ah, mas Deus é ruim? Não, Deus não é ruim. Deus está te dando uma chance de não fazer. Deus está te dando o livre-arbítrio. Você pode ou não errar. Você pode ou não pecar. A escolha é sua. Agora, sabe que quando o pecado vem e bate no teu coração e entra, as consequências do pecado são suas. Não vai ser de Deus. Não é do seu vizinho, do seu pai, de sua mãe. A Bíblia diz que a alma que pecar, esta morrerá. Então não tem saída. Né? O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, vai vir o dia da ira de Deus. Vai vir. E não é porque Deus é perverso. E não é porque Deus não quer acolher o homem. Deus está dando oportunidades. Você diz, a pessoa viveu 80, 100 anos e não se arrependeu. Essa pessoa será muito mais penalizada do que alguém que viveu só 15, 16 anos e não teve a possibilidade de compreender o mundo direito. Embora ele tenha consciência do pecado, mas ele não teve a experiência de viver. E aí, a condenação para ele, vai haver a condenação do mesmo jeito, fogo do inferno, para todo homem que desobedecer. Mas qual o pretexto, qual a desculpa que um homem de 80, 100 anos tem diante de Deus para dizer, não, eu não segui porque eu não sabia, nunca ouvi falar, ou nunca passei por uma experiência. Então, não é assim. Não é assim. Não teremos desculpas diante de Deus. Nem eu, nem você, nem ninguém. Você vai dizer, pastor Antônio, mas o senhor então... Não, eu não tenho desculpa diante de Deus. Todo pecado que eu cometi, ou no passado, posso ter cometido agora no presente, ou cometerei no futuro, eu terei de dar conta, prestar conta a Deus. Não importa se eu sou pastor, não. Pastor não é mais santo que ninguém. E nem tem um lugar privilegiado no céu para pastor, não. Conversa, quem prega isso aí está mentindo, mentiroso. A Bíblia diz, porque todos pecaram, não está excluindo ninguém, não. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
Aí como é que eu faço para receber essa glória, para trazer essa glória para a minha vida? Quando eu me aproximo de Deus, ouço a voz do Espírito Santo e mudo de direção. Não tem desculpa. Porque eu achei que pimenta não ardia, pimenta arde. Eu comi e pensei que não fazia mal, estava consagrado. Comeu sabendo. Não se pode comer coisa consagrada a ídolo. Eu fiz um pecadinho assim, porque eu achei que o pecadinho... Não, pecadinho, pecadão, pecado, tudo é a mesma coisa. O cara que rouba uma agulha, ele rouba um banco. O ato, Deus não está falando, Deus não está vendo o valor do que você roubou. Deus está vendo é o dano que você causou, o ato de roubar, o ato de se apropriar daquilo que não é teu. Porque quando você rouba, você está tirando a propriedade de alguém, o direito que alguém conquistou de ter e possuir aquilo. Então você é ladrão, você roubou uma agulha. Você roubou uma fazenda, você é ladrão. Você roubou a nação inteira, você é ladrão. Nenhum homem terá desculpa diante de Deus por isso. E o dia da ira do Senhor virá. Nós temos que reconhecer isso e suplicar a Deus misericórdia e perdão. Então, Isaías 61, eu vou ler e repetir novamente para que tenhamos, assim, condição de ouvir isto que Deus está nos falando. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos. Há uma pré-condição para isso aqui. Abertura de prisão aos presos. Há também uma pré-condição para isso aqui. A pregar o ano aceitável do Senhor. Dizer que ele veio para aqui. E o dia da vingança do nosso Deus. E aí, a consolar todos os tristes. Aí vem uma série de outras coisas aqui. Nesse capítulo, que são apenas 11 versículos. Então, eu quero lhe chamar a atenção, meu irmão. Deus vai se irar com a terra. Lá em Deuteronômio ainda, que eu citei, Deuteronômio 30, versículo 19. Né? Aliás, eu não citei. Eu estou com ele na minha mente aqui, 30, 19. Tomo hoje os céus e a terra por testemunho contra ti, de que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida está em Jesus, para que vivas tu e os teus filhos. Deuteronômio 32, 39. Vede agora que eu sou e eu somente. Eu causo a morte, eu restituo a vida. Eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar das minhas mãos. Então, Deus, ninguém pode se livrar da mão dele. É rei. Não tem isso, não. É mendigo. Tem isso, não. É preto. Tem isso, não. Branco também não. É gordo, é magro, é mulher, é homem. Não tem isso. A alma que pecar, esta morrerá. O bom é que Deus não faz acepção, nem para abençoar e nem para condenar. Todo homem, aí está o ser humano, o gênero humano, que pecar contra Deus, terá que restituir a Deus. Aí Deus traçou um plano de salvação. Mas aqui eu não vou entrar nessa questão, porque é outra questão aqui, né, sobre a salvação. Eu só quero lhe alertar para que o que você vem fazendo, tenha consciência de que você prestará conta disso a Deus. Não importa a sua posição social, seu conhecimento, sua intelectualidade, sua posição acadêmica. Não interessa isso não. O julgamento de Deus não depende da condição social, política, financeira do homem, não. O julgamento de Deus é pelos atos que nós praticamos. Independente de que esses atos tenham ferido um só ou 50 mil pessoas. Independente. O que Deus não quer é que o homem erre. E aí ele ensina a não errar. Quando o homem erra, ele assume os seus erros. Ele prestará conta daquilo. Porque Deus está dizendo, olha, não peque.
Não vá por esse caminho é errado. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim dele é a morte, conduz à morte. Então, meu querido, retorne a Deus, porque você nasceu de Deus, você veio de Deus. Agora, quem desviou e foi para o caminho errado foi você. Não foi Deus que te empurrou para você ir para o caminho errado. Não foi teu pai que te expulsou de casa, não. Foi você que saiu. Hora de voltar. Amém? Não entre na ira de Deus. Não saia da posição que Deus te colocou. Volte para o Senhor. Ah, mas eu nunca fui crente. Não importa. Volte para o Senhor da forma como você estiver. Não importa. Você vai dizer, pastor Antônio Cavalcante, mas eu não quero ser crente. Não importa. Volta para Jesus. Eu estou mandando você ser crente. Eu não estou te convidando para a minha igreja. Não. Eu estou te convidando para você voltar para Deus. Independente da igreja que eu congregue ou não. Volte para Deus. A escolha de ir para uma igreja ou outra, uma agremiação ou uma organização religiosa é tua. Eu estou te convidando para Deus, para retornar para Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Amém? Que Jesus te abençoe, te dê uma boa noite, um bom dia. Que o Senhor te abençoe de todas as formas e guarde a tua família de todo mal. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe esta noite, este dia, esta semana, em nome de Jesus. Amém.